Às vésperas da COP30 em Belém, sai a informação de que 2025 já é considerado um dos anos mais quentes da história. O ano ainda não terminou, mas 2025 já pode ser considerado um dos anos mais quentes desde o início dos registros meteorológicos globais. Segundo o relatório das Nações Unidas para o Clima, a temperatura média do último mês de agosto foi de 1,42 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Especialistas alertam que as concentrações de gases de efeito estufa estão nos níveis mais elevados, o que conduz o planeta para um futuro mais quente e perigoso. Há poucos dias do início da COP30, que acontece em Belém, especialistas alertam para mais um obstáculo no combate ao aquecimento global. Pesquisas realizadas por organizações não governamentais apontam que notícias falsas sobre o clima geradas pela inteligência artificial têm se tornado cada vez mais comuns. De acordo com estas pesquisas, só de julho até setembro deste ano, a desinformação sobre a COP30 aumentou em 267%. De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, a economia de países emergentes como Brasil, China, México e Rússia é impulsionada pelo consumo de combustíveis fósseis, uma realidade que, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, torna impossível a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius estabelecida há 10 anos no Acordo de Paris. 9h07. Fala Brasil segue com foco na capital paraense porque hoje é o último dia da Cúpula do Clima, um evento que reúne em Belém mais de 50 líderes mundiais. Neila, a reunião antecede a COP30 que começa na segunda-feira já. E olha, no primeiro dia da cúpula, o Brasil levantou 30 bilhões de reais para a proteção de florestas. Não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Foi assim que o presidente Lula começou o discurso de abertura da cúpula de líderes em Belém. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia. Lula também ressaltou os desafios no combate às mudanças climáticas. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Lula ainda reforçou que para avançar é preciso financiamento. Por isso, enquanto representantes de 143 delegações transitam por esses corredores, aqui do lado, em uma área restrita, Lula tenta convencer os líderes a contribuir com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF na sigla em inglês. O TFFF não é baseado em doação. Seu papel será complementar aos mecanismos que pagam pela redução de emissões de gás de efeito estufa. Investimento soberano de países desenvolvidos em desenvolvimento, vão alavancar um fundo de capital misto. A proposta apresentada pelo Brasil prevê que países que preservam as florestas sejam recompensados financeiramente por meio de um fundo de investimento global. A Noruega já se comprometeu com 3 bilhões de dólares, o equivalente a 16 bilhões de reais. A meta é chegar a 10 bilhões de dólares dos governos. Já temos aqui mais da metade dos recursos, que tínhamos nos colocado a meta só nesse primeiro dia. Portugal confirmou que também vai colaborar com o fundo. Portugal se associa a esta iniciativa, ficará como um país fundador e contribuirá inicialmente com um valor de 1 milhão de euros. O objetivo do governo brasileiro, contando com a contribuição do setor privado, é de arrecadar cerca de 700 bilhões de reais com o fundo. Lula teve reuniões bilaterais com o príncipe William da Inglaterra, com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e com o presidente da França, Emmanuel Macron.
E existe uma grande expectativa para hoje, porque daqui a pouquinho acontece um dos momentos mais emblemáticos da Cúpula do Clima. Quem vai contar para a gente que momento histórico é esse é o repórter Pedro Pessoa, direto de Belém. Bom dia para você, Pedro. Oi, Fara, tudo bem? Bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Fala. Pois é, 10 horas da manhã vai acontecer a emblemática foto oficial do evento, onde os líderes mundiais vão se reunir para esse registro. E, claro, as plenárias vão continuar nessa sexta-feira. Os responsáveis vão tratar sobre clima e meio ambiente. Ontem, em um discurso, Lula falou sobre o fim dos combustíveis fósseis. E também nessa sexta, os líderes mundiais vão falar sobre os 10 anos do Acordo de Paris, que é de extrema importância para cuidar do meio ambiente, claro, se cada governo seguir as suas metas. E ontem, inclusive, houve um almoço oficial, na verdade, uma janta oficial com os pratos típicos paraenses. E também eles estão prevendo nessa sexta-feira um encontro importante entre Lula e o primeiro-ministro da Alemanha. A programação deve começar, então, como eu disse, por volta de 10 horas da manhã. Logo depois vai acontecer essa reunião com o ministro da Alemanha. A Alemanha deve doar um valor importante para o fundo que foi tratado na matéria anterior. Mas eles já estão chegando depois dessa janta que aconteceu com os pratos típicos da nossa Amazônia. Houve pirarucu e filhote. Com vocês. Obrigada, Pedro Pessoa. Eles vão ver a culinária brasileira, vão ficar com calor, viu? Porque esquenta essa comida.